O que acontece em nossa diocese ganha destaque na mensagem. Está no ar, Diocese em Movimento. A apresentação, Ana Lúcia Ferreira. Olá, bom dia. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Diocese em Movimento pelas ondas aqui da Rádio Mensagem. Hoje mais um sábado e o programa Diocese em Movimento tem a produção e a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a coordenação de jornalismo de Donizete Eugênio, a mesa de som de Antônio Márcio Buim e a direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a partir de agora, a Rádio Mensagem abre espaço para divulgar aqueles fatos que interferem diretamente na vida dos nossos ouvintes que estão aqui na Diocese de São José dos Campos. A Diocese hoje composta pelas cidades de São José, Jacareí, também Igaratá, Monteiro Lobato, Paraibuna e Santa Branca. Diocese em Movimento, um programa de formação e informação. Já estamos no ar. Mensagem. E hoje a gente traz aqui pela primeira vez, acredito eu, o trabalho de uma comunidade que está aqui em São José dos Campos, dentro daquele perfil das novas comunidades, né? Nós temos várias e várias comunidades aqui na nossa diocese e essa comunidade tem um trabalho muito peculiar, conhecido por grande parte do público através aí também dos meios de comunicação, da Canção Nova, e hoje a gente vai entender um pouco mais do trabalho da Aliança de Misericórdia, a comunidade Aliança de Misericórdia, que tem um braço aqui em São José dos Campos já há 12 anos. Essa comunidade existe há 20 anos e para falar sobre esse assunto nós recebemos com muito carinho aqui a Vivian Domiciano Campos Rinaldi, que é coordenadora da missão em São José dos Campos. Vivian, bom dia, obrigado pela gentileza com a Rádio Mensagem. Bom dia, Ana, bom dia, rádio ouvintes, é com grande alegria que eu venho como representante da Aliança de Misericórdia aqui em São José dos Campos. A Vivian, ela é casada, né, é coordenadora da comunidade junto com seu esposo, o Ângelo Rinaldi, tem 4 filhas, aí um abraço para as filhotas também, né? Isso. 5, 12, 16 e 18 anos, né? Isso. Escadinha, parabéns pela família, viu? Obrigada. Já são quantos anos na evangelização, especificamente na comunidade Aliança de Misericórdia? Conta um pouquinho da sua história para mim, Vivian. Então, nós temos mais de 30 anos já de vida missionária, né? Antes até da Aliança nós já tínhamos essa expressão de vida missionária como casal. Desde muito jovem a gente começou com essa opção preferencial pelos pobres, depois o caminho junto com as dioceses, né? E conhecendo o Padre Henrique o Padre João Henrique é fundador da comunidade Aliança de Misericórdia, mas nós conhecemos ele como nosso formador em Vilarejo, na comunidade que ele participava antes, né? E ali já tinha essa expressão do carisma, o desejo de entrega, o acolhimento do empobrecido, já era muito latente no nosso coração, no coração dele e de alguns irmãos que caminhavam ali, né? E só no ano 2000, que aí, de verdade, lendo os sinais do tempo e em comunhão com a igreja, com Dom Gil, né, que acompanhou nesse processo de discernimento, que começou a Aliança de Misericórdia. Nós viemos para a Aliança em 2010, né? Então, desde 2010, a gente caminha dentro da Aliança, passamos o nosso tempo de formação, né, interna de preparação e depois fizemos os vínculos, né, coordenamos o trabalho com os casais, né, que é uma expressão da Aliança de Misericórdia. Nós temos casais, temos celibatários, temos adoradoras, né, então pessoas que são voltadas à contemplação, né, temos padres, e temos os missionários no mundo, que são leigos, engajados, mas vinculados à comunidade de vida, que moram nas suas casas, trabalham, têm a sua vida, só que fazem uma comunhão, uma fraternidade muito próxima da gente, que é a comunidade de vida, né? Que tem essa entrega total. Vivian, você e seu esposo, vocês não são aqui de São José, vocês são de São Paulo. Isso. É assim,
eu sou nascida em São Paulo, né? Meu marido é do interior de São Paulo, em Piraju, Sarutaiá, aquela região, né? Nós nos conhecemos quando jovens lá em Piraju. Começamos o caminho ali, só que dali já foram 14 envios, né? Então, já foi para Curitiba, já foi para Belo Horizonte, São Paulo, e aí, nesses envios missionários, a gente já foi para bastante lugar, né? Nós chegamos aqui em São José, enviados em janeiro, viemos de Maringá. A última missão, nós estávamos em Maringá, e agora estamos aqui, né? Assumimos a missão daqui de São José. A nossa missão tem um trabalho com o empobrecido, em particular com o irmão de rua, né? Nós temos uma casa de acolhida no bairro São João, que fica ali indo para o Bom Sucesso. Tem um sítio onde esses irmãos fazem todo o caminho dele. Nós temos a nossa casa da nossa família aqui no centro, e tem o centro de evangelização, que também é ali no centro, na Vila Maria, onde tem todas as evangelizações, né? Então, a evangelização do Caná, que é com casais, a evangelização dos jovens, que chama-se TK, que é Talita Cum, a evangelização com as crianças, que são as estrelinhas, e além disso ainda tem a pastoral de rua e o atendimento dos irmãos, além de toda a evangelização voltada mais para adoração e intercessão, né? Que também é uma expressão muito forte dentro da comunidade. Todas as nossas casas têm capela, tem adoração, a gente procura ter adoração perpétua, né? Então a gente percebe que é dessa fonte da adoração, de estar diante de Jesus, que a gente consegue toda a força e o sentido para a evangelização dos pobres. A gente pode entender a comunidade Aliança de Misericórdia como essas casas que têm, então, essa espiritualidade muito aflorada, de um carisma que conversa muito com a renovação carismática, e nesse braço de missão de atendimento direto ao pobre, às pessoas empobrecidas de alguma maneira, seja pobres materialmente quanto espiritualmente, né? Pobre de amor, pobre da vida, que é aquilo que a igreja nos ensina. Então são esses dois braços, um braço espiritual e um braço de atendimento pastoral. Isso, é assim, a expressão nossa é carismática, né? Então, nós vivemos com a expressão dos carismas, dos dons do Espírito Santo, né? Esse novo que o Espírito trouxe, né, para a igreja, né? Então, é essa a expressão nossa como espiritualidade. Sem deixar de maneira nenhuma esse trabalho com o empobrecido, que é o Jesus encarnado, né? Então, nós temos 3 pilares dentro da comunidade que a gente fala assim, que são as expressões, né, dos rostos nossos. Então, a expressão Nazaré, que é a expressão para os pobres, então são as casas de acolhida, estar vivendo com os pobres ali, né? Depois a expressão Belém, que é viver no meio dos pobres, como os pobres, então é nas favelas, na pastoral de rua. Então nós temos várias casas dentro das favelas, então mora assim como eles, come do que eles têm, vive como eles têm, o que eles têm para viver, né? Trabalha com eles, às vezes vai ajudar eles na reciclagem, então viver com eles, né? E a casa cenáculo, né, que é para os pobres, né? Então são casas de evangelização, onde a gente cria pontes, às vezes pessoas que são ricas materialmente, mas estão empobrecidas espiritualmente. E aí, através dessas casas, essas pessoas vêm receber uma oração, um atendimento de oração, um acompanhamento, uma direção espiritual, fazem uma experiência particular com Jesus e ali sentem um desejo de ajudar os pobres. Então, é ali onde cria a ponte entre ricos e pobres. Então, dentro do coração de Deus não tem essa segregação, essa divisão, né? Todos somos uma só família. Então, dentro do nosso carisma, a gente entende que o coração, esse raio de misericórdia do coração do Pai, abrange todos, né? Sejam ricos ou pobres, espiritualmente ou materialmente. A Aliança de Misericórdia, a gente ouvindo a Vivian explicar, né, com muita clareza, a gente percebe que é uma resposta da igreja aqui para o Brasil, para os nossos tempos, né? Vejo que
quantas vezes ela falou dessa questão de não haver a divisão, né? Do chamado mais forte do Evangelho, que é estar junto aos pobres, né? Essa urgência de evangelizar as pessoas, independentemente da situação financeira delas, né? Então a misericórdia, ela é uma coisa até difícil de ser compreendida do ponto de vista racional, né? Porque a gente tenta colocar a vida no 2 mais 2 são 4. E com Jesus não é assim, né? E a aliança de misericórdia é uma resposta até escandalosa para essa lógica humana que a gente tem, né? De tudo, o mundo é assim mesmo. Não é assim mesmo. Então vocês, é como se fosse um escândalo mesmo, né? No sentido positivo da palavra, né? O escândalo do Evangelho. É o Evangelho escancarado àquela realidade social, né? De verdade, o cristianismo tem isso, né? O Evangelho, os valores do Evangelho, né? Sempre vai ser um escândalo para o mundo, porque é a violência de amar, né? Amar até o fim e de uma maneira sempre inusitada, porque quando você está em Deus, você nunca sabe como que vai ser direitinho a trajetória, né? Então, nós percebemos muitas vezes, né, que nós recebemos pessoas que estavam tão cheias de si, tão certas daquilo que elas tinham para a vida, e quando fazem a experiência de, por exemplo, numa pastoral de rua, de ser um com o pobre, percebe que tudo que ela sabe não sabe nada. Porque diante da vida de um irmão desse, ela percebe que ela ainda não começou a entender qual que é a dinâmica ou a missão dela para a vida, né? Eu falo uma experiência que fica mais fácil da gente entender, né? Nós temos uma médica, né, que hoje é consagrada, celibatária, né, mas estava muito certa do caminho dela, né, da trajetória profissional dela, estudou, uma família muito bem conceituada, e quando ela veio fazer a experiência de pastoral de rua, ela, no contato com o irmão, ela foi levando as coisas para doar, né? Então, vou levar pão, vou levar coberta, vou levar isso. E quando ela sentou para oferecer para o irmão falou, não, irmã, eu não preciso disso. E aí ela falou assim, mas eu trouxe, você não está com fome? Ele falou, não, de vez em quando eles trazem na rua a comida. E ela falou, e você quer a coberta? Ele falou, não, hoje não está nem tão frio. E ela começou a sentir que tudo aquilo que ela tinha para oferecer, né? Você tem alguma dor? Não, eu estou bem. Aí ficou aquele silêncio no ar, aí ele olhou para ela e falou assim, o que eu realmente precisava era ver você. Era sentar com você e poder conversar com você e perceber que eu sou gente. Então, por várias vezes isso aconteceu, por exemplo, com a Ludmila, né, que é a médica, de perceber que tudo aquilo que eu tenho não vale nada diante da experiência de ser um com o outro. Com o meu irmão que está lá sentado, que infelizmente a vida às vezes não deu a oportunidade que eu tive para responder bem a ela, né? Então, são experiências tão simples, Ana, tão simples, né? O mês de abril, a minha pequenininha de 5 anos, ela fez aniversário de batismo, né? E no aniversário de batismo, a gente faz uma festa, só que sempre fala para as meninas, olha, filhas, no aniversário de batismo, a gente que serve, a gente que doa, né? Porque o batismo, a gente não veio para ser servido, mas para servir. Então, desde sempre a gente acostumou elas a fazer o bolinho e entregar para alguém que fosse mais empobrecido ou alguém que estivesse triste, né? E aí ela falou, mãe, hoje você vai fazer meu bolo e eu quero entregar para um pobrezinho. E eu falei, tá bom. Aí eu falei, mas estava tão corrido aquele dia, tão frio, né? Eu falei, filha, vamos entregar aqui do lado de casa, tem uma família que é bem empobrecida. Não, mãe, ali você já sempre ajuda, eu quero ir para a rua. E aí ela pegou o bolinho dela, falei, tá bom, né? Vamos na rua, né? Vamos procurar. E aí a gente estava passando perto da matriz e ela falou, é aqui que eu quero entregar. Eu falei, meu Deus, mas aqui tem muito, irmão, você vai chegar com esse bolinho, né? Ela falou, não, mas é aqui que eu quero entregar. E aí a gente parou o carro, estava junto com a minha sobrinha, meu marido, né? Desceu correndo do carro. E aí ela falou, eu quero ir lá naquele vovô. E aí a gente foi até esse vovô, né? Chegou lá, eu me apresentei, né? Falei que ela estava fazendo o aniversário de batismo, né? E aí ela falou assim,
você vai na minha festa hoje? Aí ele falou, nossa, mas espera que eu vou levantar para falar com você, né? E aí ele levantou, aí ele falou, antes de pegar o bolo, mais do que o bolo, porque eu tô com fome, mas eu tô tão feliz, eu queria receber um beijo de você. Falou para a Giana, né? E a Giana, na mesma hora, deu um beijo naquela barba branca, ele era bem vovozinho mesmo, né? E aí ele ficou parado, o olho cheio de lágrima, ele falou, sabe quantos anos que eu não recebo um beijo? E aí ela falou assim, mas você pode ir com a gente, né? E nessa hora eu perguntei o nome dele e tudo, falei que a gente tinha uma casa de acolhida, se ele quisesse a gente podia ir, né? E ele parou, depois de conversar com a Giana, ele olhou bem no fundo do meu olho e falou assim, mas você me conhece? E eu me senti tão envergonhada naquela hora, Ana. Eu falei, não. Eu falei, eu estou conhecendo agora. E ele falou assim, como que eu posso falar que eu vou com você se você nunca passou aqui para falar comigo? Se você não criou amizade comigo? Eu percebia naquela hora que não era aquele homem, né? Não era o seu Antônio, não era ele, né? Que é chamado de Dolly, né? Eu falei assim, eu queria pedir perdão para o senhor, né? Eu sou missionária, eu deveria já ter vindo visitar o senhor, eu cheguei há pouco tempo, né? E aí ele deu um sorriso, aí eu dei um abraço nele, eu falei, eu vou passar outras vezes aqui, a gente vai conversar. Ele falou, eu gostaria muito de fazer o caminho de recuperação, porque eu já não me aguento mais viver na rua, né? Bom, aí saí de lá e foi uma experiência, para ela foi uma experiência simples, né? E aí fomos embora, Ana, olha, de abril para cá, toda semana eu passo naquele mesmo lugar, a gente faz pastoral de rua à noite, vai em todas as malocas que a gente fala, os lugares onde tem os irmãos. Não existe nenhum seu Antônio, nem Dolly. Então, é essa percepção de sair minha situação de conforto e de encontro a esse Cristo que está lá esperando uma visita minha, né? A experiência de ser um com Ele, de mostrar para os nossos filhos de que eles não são diferentes da gente. Eles sentem dor, sentem desejo de ter alguém próximo, né? Nas evangelizações de rua, normalmente a gente não leva nada. A gente leva a amizade, a palavra de Deus, a vontade de ser um com eles, né? Então, além da pastoral de rua, a gente tem trabalho dentro da pastoral carcerária, tem dentro dos prostíbulos, né? Tem o trabalho com as mulheres de programa, que a gente chama que é a evangelização Maria Madalena, né? Então, várias pastorais, vários frentes de evangelização, né? Agora, para esse segundo semestre, tem em São Paulo, né, nós vamos ter 2 eventos bem grandes, né? Em outubro, o Congresso das Famílias, no último final de semana de outubro, né? Terceiro final de semana, 19 e 20, né? E em dezembro nós temos uma missão, chama Missão Talitha Kum, que é uma missão onde a gente fica 10 dias nas ruas de São Paulo, ali no centro, comendo com os pobres, vivendo com os pobres, evangelizando nas praças, nas ruas, também dentro de metrô, ônibus, indo para a penitenciária, FEBEM, né, que já não é mais FEBEM, Fundação Casa, né? E no final desses 10 dias, muitos irmãos vêm, né, pedir para sair das ruas, de começar um trabalho de recuperação, né? E muitos jovens, seja daqui do Brasil ou fora, vêm para essa missão Talitha Kum, né? Para fazer essa experiência de evangelização. Hoje a gente está conversando aqui com a Vivian Domiciano Campos. Que linda história, né, gente? Não teve nem como eu interromper aqui a Vivian, porque a gente fica emocionado mesmo, né? Vocês viram aí no final, né, que esse senhorzinho, ele não foi localizado, né, pela equipe, e vejam vocês que eles conhecem essas pessoas que estão em situação de rua, porque estão ali todos os dias. Se alguém conhecesse, o identificaria muito rapidamente, até pelos seus traços físicos, né? E nem a Vivian, nem a filha dela, Giana, nunca mais viram
esse homem, né, que impactou tão fortemente. Essa experiência foi agora, desse ano. Então imagina o quanto história que a Vivian, a família dela e todos os membros da Aliança não tem para contar pra gente. A gente vai um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta então para contar mais história e falar um pouquinho da Aliança de Misericórdia aqui em São José dos Campos. Voltamos já já. Estamos apresentando Diocese em Movimento. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Diocese em Movimento. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. De volta com o programa Diocese em Movimento. Hoje nós estamos recebendo aqui a Vivian Domiciano Campos Rinaldi, que é coordenadora da missão aqui em São José dos Campos, da comunidade Aliança de Misericórdia. Você provavelmente já ouviu falar da comunidade Aliança de Misericórdia, principalmente na Canção Nova, através do padre Antonello, aquele padre que tem ali um sotaque italiano, né, Vivian? Isso. E fala muito bonito, fala fundo ao nosso coração. Várias vezes já ouvi pregando na Canção Nova e foi ali que eu ouvi falar pela primeira vez da comunidade Aliança de Misericórdia. A comunidade, ela surgiu em 2000, é uma comunidade recente e ela entra dentro desse contexto aí das novas comunidades, né? Associação Privada de Fiéis, também um movimento eclesial, como muitas e muitas comunidades, movimentos em todo o Brasil. No caso específico da Aliança de Misericórdia, o carisma é muito voltado para a questão dos pobres. E a Vivian estava falando aí dessas experiências, trouxe para a gente um relato muito forte também no bloco anterior, mas a minha pergunta para você, Vivian, nesse bloco, é em relação à subsistência. Como que vocês têm aí subsistido e até contato com a providência em todos esses anos? 2000 já são 19 anos, né? Vocês vão fazer 20 anos no ano que vem. Isso. Então, Ana, nós vivemos desde sempre pela mão da Divina Providência, né? Então, nós comemos o que ganhamos, nós vestimos o que dão para a gente, né? Seja os missionários celibatários, aqueles que vivem lá dentro do sítio, seja a minha família lá em casa, né? Então, a gente vive daquilo que ganha, né? Eu já faz mais de 20 anos que eu não sei o que é comprar uma peça de roupa, né? Minhas crianças foram formadas assim, né? O alimento que a gente ganha é o que chega para os pobres, então isso tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Porque quando chega nas nossas casas, a priori primeiro abastecer a necessidade do sítio, das casas de acolhida onde tem os pobres, e depois aquilo que eles têm para comer é o que a gente come, né? Então hoje nós ganhamos de alguns mercados que doam aquilo que já vai vencer, seja da senhorinha que quer fazer a oferta, né, da viúva, então vai lá, leva o arrozinho dela, enfim, né? A gente, as nossas casas também são casas alugadas, só o sítio que é nosso, né, que foi uma doação. Esse aluguel é mantido pela missão com os associados. Então, pessoas que gostariam de ajudar essa obra de evangelização, de trabalho com os pobres, então faz o cadastro e, assim como as outras comunidades, começam a contribuir mensalmente, né, com aquilo que pode. É assim que a gente sobrevive, né? É um milagre, né? É todo dia. Porque ouvir você falar assim, Vivi, a gente que é tão preocupado com coisas desnecessárias, a gente fica até com vergonha, né? De ouvir essa questão da providência, né? Porque é um passo mesmo na fé, né? A gente está falando aqui, gente, de uma realidade, a Vivian, o esposo dela, que são só 2 dos consagrados, eles têm 4 filhas, né? Isso. Em idade de crescimento, na primeira infância, a mais nova com 5 anos. Então você tem que ter uma vida de oração, uma confiança muito forte para optar por esse estado de vida também, né? É uma realidade que já faz parte do carisma, já faz parte da vida que vocês escolheram. A gente ouve muito falar, né, os pregadores, né, pessoas, padres, bispos, que a graça sobrepõe a natureza, né?
A gente quis experimentar isso na vida, né, concretamente, e a gente percebe que todo dia, todos os almoços e jantas é isso, né, Deus que veio me visitar, né, e que trouxe através da Dona Maria, através do seu Joaquim, um pedaço de carne, o arroz que chegou, né, e é engraçado, né? Vou contar um testemunho. Quando a gente chegou na Aliança, né, em 2010, 2011, teve um período que, quando a gente não cuida bem daquilo que Deus manda, começa a faltar. E faltou na nossa casa, na casa de formação, né? Faltou açúcar, né? E não tinha açúcar de jeito nenhum, né? E aí minha mãe ligou, meu pai ligou, né? E falou: oi, filha, tudo bem, né? E conversando com a Anabela, né? De 9 anos, na época, e falou assim: oi, vovô, tá na hora de você vir pra cá, vem fazer uma visita, porque você é diabético e agora não tem mais açúcar na comunidade. Então venha, avô, porque aqui é o lugar para você morar. Ela queria trazer o avô e a avó para morar. Minha mãe ficou em desespero, né? Falou: mas onde já se viu você levar suas filhas para viver aí, viver de providência? Quando que vai chegar esse açúcar? Como que você vai fazer o mamar delas? E aí foi, né? Toda aquela preocupação de mãe, né? Bom, fizemos uma missa em reparação, né? Vimos aonde que estava ficando o açúcar estava ficando no fundo das canecas mesmo, né? De manhã, então punham o açúcar e não dissolvia bem, e aquilo ia acumulando e ia jogando fora um monte de açúcar, né? Pedimos perdão, retomamos, tomamos mais... Isso, eu estou falando de 200 pessoas, que eram 200 missionários que vivem na casa de formação, né? E aí... No outro dia começou a chegar açúcar, 60 quilos de açúcar, 100 quilos de açúcar, 1 tonelada de açúcar. Então, é assim, é uma experiência concreta de que Deus cuida e zela. E Deus, que ama a gente com todo esse amor, também nos educa. Quantas vezes aqui no sítio, faltou papel higiênico, você vai sair, vamos procurar onde está o pecado a ser espiado? Você vai procurar, tem lá um papel higiênico molhado atrás do vaso, ou um outro papel que foi mal usado, foi jogado fora sem cuidado, e aí você traz aquilo para a verdade, educa aqueles que estão usando da providência, porque eu tenho que ter responsabilidade, porque essa doação foi dada para os pobres, e mais do que nunca eu tenho que ter esse cuidado, porque é um pecado contra a providência, contra Deus Pai, que é o Pai da providência, né? Então, assim, a gente vive, né? Nunca faltou, né? Nossas filhas são muito bem alimentadas, nutridas, né? A gente usa o médico que todo povo usa, do SUS, né? Quando precisa de alguma especialidade, alguma coisa, né? Deus providencia amigos, né? Que chegam, ou pessoas conhecidas que fazem o contato, e aí a gente vai vivendo, né? Assim. Vocês têm uma forma prática, antes que eu me esqueça aqui, das pessoas que estão ouvindo a Rádio Mensagem. Gente, eu sei que vocês que estão acompanhando a rádio, muitas vezes, infelizmente, no jornal, a gente tem que falar de casos onde há um abuso aí por conta desse movimento para as obras sociais, não só da Igreja Católica, mas várias obras sociais, pessoas até agindo de má fé. Então, para você que gostaria de ajudar e quer ter certeza de uma instituição que vai fazer bom uso do dinheiro, vocês viram aí o relato da Vivian falando do açúcar, tá aí a Aliança de Misericórdia, né? Que primeiro tem a chancela da Diocese de São José dos Campos, da Igreja Católica, né? Então não é qualquer entidade. Segundo, está fazendo a diferença na vida de muita gente. Aqui em São José dos Campos, na chácara, no sítio, né? Então você pode ir lá ver diretamente o que está acontecendo lá. E a gente tem esse canal de benfeitoria, que são sócios que eles podem solicitar isso e chegar ali um boleto, débito automático, isso tudo em conta. Isso. Como é que funciona? Então, liga para um dos nossos telefones ou vai até a nossa casa. Hoje nós estamos procurando uma outra sede aqui no centro de São José, porque a casa ficou muito pequena. Hoje vocês estão aonde? Qual é o endereço? Sebastião Gualberto, número 500. Tem algum ponto de referência?
É perto da onde? Parece, tem ali a linha ferroviária, né? O Parque da Cidade, a linha ferroviária, ali aquela Via Norte, né? Então fica ali, perto, eu não sei se Bar do Peixe, alguma coisa, parece que é uma coisa turística que é muito antiga em São José. É a referência, é bem né? na esquina ali, Bacana. né? Então, nós, por enquanto, estamos ali. O telefone nosso é 3209-2613, que é dessa casa, o Centro de Evangelização. Todos os sábados, no período da manhã até as 3 da tarde, a gente tem atendimento aos moradores de rua. Então, eles vão, tomam banho, tomam café, almoçam com a gente. Tem evangelização, né? Tem um momento também de formação humana, né? Nos sábados de manhã até as 3 da tarde. E a casa é aberta de segunda a sexta, no horário comercial, e à noite para evangelização também. Então, quem quer, né, pode estar indo lá. Tem o telefone do sítio também, né, que é a nossa Sítio São José, né, fica no bairro Bom, né, Bom Sucesso, é a região, é São João, né, o bairro São João, lá é 9972 14 249. Muito bom. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando mais com a Vivian aqui no programa Diocese em Movimento, hoje falando então da comunidade Aliança de Misericórdia. Voltamos já já. Estamos apresentando Diocese em Movimento. Programação de qualidade é aqui. Mensagem. Voltamos a apresentar Diocese em Movimento. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. De volta com o programa Diocese em Movimento, hoje ouvindo aqui algumas histórias da Vivian Domiciano Campos. A Vivian já está há muitos anos na caminhada, junto com o seu esposo, na comunidade Aliança de Misericórdia, que tem um braço aqui em São José dos Campos. Ela especificamente está aqui desde janeiro desse ano. Está gostando da cidade, Vivian? É uma cidade linda, um povo maravilhoso. Muito bacana. Quantas cidades você já passou mesmo com a sua família? Olha, já foi mais de 14. Nesses anos de Aliança de Misericórdia, né? E além da aliança, né? Porque antes do ano 2000 a gente já tinha um caminho, né, de vida missionária, né? Ligado sempre à igreja, né? E esse carisma, ele fincou-se no coração da Vivian, do esposo, a partir, então, do início da Aliança de Misericórdia, que tem 20 anos, vai completar 20 anos em 2020. Agora, vocês têm hoje 200 pessoas ligadas diretamente à comunidade, que são consagrados. Essas 200 pessoas são só aqui em São José. Ah, são só em São José? São José. Então, a aliança está muito maior. Tá, por exemplo, na Polônia, nós temos 900 missionários vinculados lá, só polonês. Então, assim, a abrangência é muito grande. Em São José, eu digo porque, assim, nós temos a comunidade de vida, que são os consagrados como a gente, que se dedica 24 horas para a evangelização. Então, a gente mora dentro da aliança, não trabalha fora, come aquilo que ganha e vive assim, para evangelizar. Depois tem os missionários no mundo que fazem parte da comunidade de vida, mas eles moram em suas casas, têm seu trabalho, contribuem mensalmente com o dízimo e são missionários, mas no tempo que é possível, né? Evangelizam no mundo. Depois tem a comunidade de aliança, que são jovens, casais, crianças que têm o desejo de fazer um caminho de formação, se aproximam da fraternidade, das casas e começam um trabalho de evangelização, um trabalho de ação social, um trabalho junto de ajuda de voluntariado lá no sítio, enfim. E eles vão sendo formados e fazem um vínculo como missionários de aliança. E nós temos os missionários amigos, que não têm um vínculo de pertença para executar como evangelização, mas assim, com o tempo disponível, quando eles podem, eles vão, fazem a adoração deles pela aliança, vão à pastoral, eventualmente, mas estão próximos e é o que nos mantém, são os benfeitores, aqueles que nos ajudam. Então, esses 150, 200 pessoas são só de São José. Você arriscaria dizer quantos estão no total, Vivian? A conta no total? Hoje, no mundo todo? Um chute, assim, ou pelo menos no Brasil. Chute.
E, olha, entre comunidade de vida e de aliança, 2.000 pessoas com certeza. Essas pessoas, por exemplo, falando especificamente dos consagrados, né? Vocês têm um núcleo de formação? Onde que fica esse núcleo? Fica em São Paulo. A nossa casa-mãe é no Botuquara, na região de Perus Taipas. Que foi a primeira casa? Foi a primeira casa. E dali nós ganhamos um outro sítio, que é o segundo ano de formação, que é em Ibiúna, né? Um sítio lá. Depois tem as casas de escolas de evangelização, que está distribuída em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Ceará e no Rio de Janeiro. Essas casas estão para leigos, pessoas jovens que queiram dar 1 ano, 6 meses para evangelização, para serem formados, para fazer encontros de cura e libertação, para se trabalharem, para poder ser evangelizadores na sua terra. Então nós temos essas 3 casas aqui e outras na Europa. Então, além disso, né, esse assim, as nossas casas de formação, né? Tem o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e o quarto ano já é nas fraternidades. Uhum. Então, tem os jovens que são formados, aí vão para a fraternidade, assumem o trabalho e mensalmente tem um retiro de 1 semana para fazer essa reciclagem, porque estão terminando o processo formativo. Entendi. Vocês têm hoje, então, essa casa na região do Bom Sucesso, que é o sítio, e lá estão 9 idosos e homens também que são atendidos. E a casa feminina fica em Tremembé. Para a gente exemplificar para o nosso ouvinte, até nesses minutos finais do programa, como que seria um dia de rotina de vocês nessa casa no Bom Sucesso, na região do Bom Sucesso? Isso. Lá é um sítio, então tem o trabalho com os animais, tem o trabalho de evangelização com os filhos, o catecumenato, o trabalho de uma casa para manter os diversos setores, né? Muita gente. Na quinta-feira nós temos o atendimento de oração para os filhos e tem vários voluntários e benfeitores que vão lá para poder passar o dia com eles, rezar com eles, né? E esse dia em particular é um dia especial que os benfeitores tiraram como dízimo, né? São empresários, são donas de casa que vão lá para passar o dia com eles e fazer esse dia, né? Assim, no final de semana nós temos o primeiro domingo do mês, é o JAM, né? É a Jornada da Aliança de Misericórdia, e normalmente é lá no sítio. Então é um dia todo de formação, de fraternidade, almoçamos junto, tomamos café, rezamos, normalmente tem a missa lá, né? Quem tem nos ajudado muito, o Dom Altieri, o Padre Joaquim, né? Inclusive domingo que vem tem missa com o Padre Joaquim lá. E aí, se você tem o desejo, liga, a gente fica esperando você pode ir lá, passar o dia com a gente, passar um período, almoçar com a gente e conhecer melhor como que é o trabalho, né? Nós precisamos muito de voluntários, né? A gente está procurando, por exemplo, uma fisioterapeuta, porque os nossos vovôs, quando vêm da rua, vêm muito debilitados. Às vezes com atrofias de membros e tudo. E a gente é missionário, não tem formação na área de medicina, né? Um outro que teve a chance de ser médico, de ser enfermeiro, né? Então, se você que está aí é fisioterapeuta, é fonoaudióloga, ou tem o desejo, é uma mãe de família e gostaria de exercer sua maternidade lá, você é muito bem-vindo, né? Muito, muito bom. Vivian, para fechar então a nossa entrevista, eu gostaria que você aproveitasse esse espaço da Rádio Mensagem, então, para dar esse caminho, então, para as pessoas que queiram ajudar de alguma forma a aliança. Você já disse que precisam de voluntários, né? Percebam vocês, né, que não existe essa obrigatoriedade de ter uma identificação muito grande com a comunidade. Às vezes um pequeno gesto pode fazer uma grande diferença e o pessoal vive da providência, né? Então, pessoas que já têm alguma ligação com o pastoral, já estão atuando nas suas realidades, podem ajudar a Aliança de Misericórdia aqui em São José. Temos então esse sítio na região do Bom Sucesso e a casa central aqui. Na casa central vocês não acolhem ninguém na casa? Na casa nós temos o atendimento dos irmãos ao sábado e durante o dia sempre chegam os irmãos para tomar um café, para poder conversar, pedir para sair das ruas, então tem a triagem, né, essa entrevista. Então sempre tem movimento. Se você gostaria de conhecer nosso trabalho, ali seria um primeiro passo, por exemplo, né?
Então, a gente deixou o telefone aqui com a Ana, se você deseja pode ligar, a gente vai poder explicar com mais cuidado, né? Assim, com mais profundidade, como e quando, quanto que a gente pode estar ajudando, né? Então, como a gente vive da providência, tudo que chega a gente agradece muito. E o que a gente não vai precisar, normalmente a gente faz um bazar para vender, para pagar os aluguéis, para pagar a gasolina do carro, porque infelizmente a gente ainda vive nessa vida material e precisa, né? Então precisa levar o vovô pro médico, precisa de gasolina no carro, né? Então é com esses meios que a gente encontra recursos para manter a obra. Então toda ajuda é muito bem-vinda. Além disso, aquilo que não serve para a gente, né? Como vem em abundância, a gente reparte com as outras entidades, sempre está ajudando, né? Famílias, entidades, também amigas, irmãs, né? Que também fazem o trabalho com o empobrecido. Bacana. Vivian, para fechar a nossa entrevista, né, a Vivian, infelizmente, nosso tempo é curto, as histórias são muitas e a gente queria muito poder explorar mais com ela, mas eu vou pedir para você contar para a gente uma última história, aquela que talvez te marcou mais, assim, ao longo de toda a sua vida, desde a juventude até agora, ou aquela que te faz não desistir nos momentos difíceis. Tem alguma situação particular? Ai, Ana, são tantas, né? Assim, a gente vive mesmo no desejo de fazer a vontade de Deus, né? Logo que a gente chegou na aliança, no 3º ano, nossa casa é sempre muito visitada por jovens, pessoas, né? E nesse período o padre pediu para eu acolher uma criancinha. Né, uma recém-nascida, era filha de uma dependente química de crack, que eles pegaram lá na Cracolândia, né, e veio junto com o pai essa criança, né, Fabiana Vitória, o nome dela. Tinha 8 meses, a criança estava bem debilitada, né, e o pai falava que a mãe não queria, bom, enfim. Aí a gente acolheu na nossa casa, eu comecei a cuidar da nenê. Falei, gente, precisa levar ela no médico para a gente ver o que ela tem, né? Ela tinha muita falta de ar, né? E bem pequenininha, né? E aí o problema era que a mãe que tinha ficado com a certidão da menina, eu não podia ficar com a menina ali, podia ser um sequestro, né? Vai saber o que tinha acontecido antes, né? E eu falei, vamos levar no hospital, vamos ver o que está acontecendo, né? E aí a gente levou para o hospital. Quando chegou no hospital, o pai sumiu. Aí a gente já entendeu que ele tinha ficha suja, que ele não ia poder contar com ele, né? Bom, explicamos para ele de onde que veio, que a gente acolhia as crianças, acolhia a quem precisava de ajuda, e essa menina tinha HIV, estava com várias sequelas por causa da falta de cuidado e também pelo uso da droga, né? Que a mãe usou crack a gestação toda. Enfim, ficamos cuidando ali uma semana, de repente aparece o pai com a mãe, com o documento da criança, né? E a gente falou, olha, não tira ela do hospital, porque não teve jeito. A gente, no intervalo de plantão, que a gente foi trocar de missionário, a mãe foi lá, pediu alta pedida e levou a criança para a rua. E foi um momento muito, muito difícil para a gente, né? Porque junto com as nossas crianças, você cria um vínculo, você quer ver o bem daquele que chegou, né? E aí as crianças, a gente começou a novena, né, pela Fabiana Vitória e tudo, né, e chegou a oração das crianças, chegou até Deus, né, e esse pai e essa mãe chegaram lá na nossa casa, né, falando que queria tudo que ela tinha ganho, que queria as coisas, porque ela ia tomar jeito e ia cuidar da menina. A gente sabe da debilidade, né, sabia que ela ia pegar aquilo e ia vender em droga, né, e comprar em droga. Eu falei, olha, fizemos uma amizade com o pai, e aí a gente entregou tudo que tinha, porque era para ela mesmo, né? E um dia depois o pai chegou no desespero lá, falando que a mãe tinha pego a criança e levado num centro de umbanda e vendido a criança para um trabalho de satanismo. Foi uma situação tão difícil, a gente se sentiu assim, tão
inútil, sabe? Impotente diante dessa situação, né? E eu falo, mães, vocês não sabem o poder que tem a oração dos seus filhos, dos seus pequenininhos. Rezamos, dobramos o joelho, colocamos missas em intenção da Fabiana Vitória. E aí foi um verdadeiro milagre. Esse pai, ele teve uma experiência particular com Jesus. O padre falou, nem que você entregue a sua vida, vamos até esse centro, vamos tentar pegar sua filha. Ela tem o direito de viver. E aí ele foi e conseguiu tirar essa menina de dentro desse centro espírita. Foi ali na região do Glicério, né? No centro de São Paulo. O povo passa por ali e nem faz ideia do que existe debaixo daqueles monumentos, daqueles viadutos, né? E pegou a criança e a gente fugiu junto com ele para o interior e levou essa criança para ser criada por uma tia no interior, né? Hoje a Fabiana está sendo acompanhada, né, com todo o cuidado que precisa, né? Eu falo que foi a vitória foi buscar, como o padre fala, né? O nosso carisma é ir buscar no inferno as almas que são de Deus, né? E vocês foram literalmente? Fomos lá no inferno, dentro do centro de Umbanda, para pegar, né? Esse pai que conseguiu resgatar essa nenezinha, né? Ela já estava toda preparada para o sacrifício, né? Enfim, né, não vou entrar em detalhes porque é muito triste mesmo, mas é essa experiência, né, de não saber o que Deus vai propor para você, mas se você deseja amar, Ele te capacita, Ele te leva até o inferno para salvar essas almas que são deles, né? Uma criança de 8 meses, que culpa tinha, né? Então, e a experiência depois da vitória, uma verdadeira vitória ela na nossa vida, porque hoje as nossas crianças, nossas meninas que acompanharam o processo falam, mãe, a gente tem outros filhos, né? Você tem outras filhas, né? E assim como a Fabiana Vitória, são mais de 18 que passaram na nossa casa, né? E que a gente tem esse desejo de ser uma casa de acolhimento, uma família que está aberta àquele que mais precisa, né? Então, muito lindo. Assim. A gente fica emocionado aqui, né, com essas histórias. Só uma curiosidade, a Fabiana Vitória hoje está com quantos anos? Foi em 2013. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 anos. 6 aninhos. Você tem acompanhado ela? É um ano mais velha do que a minha, né? A minha menininha, que foi outro milagre. E você tem acompanhado ela? Tem notícias dela? Quem acompanha agora são os missionários da Fraternidade lá de Minas, né? A gente não tem mais o contato, porque são muitos que passam, né, na nossa casa, né? Então aí cada missionário da sua região vão cuidando de perto das ovelhinhas que são daquele aprisco, a gente fala, né? Olha, sem nenhum exagero, e usando como base toda a promessa divina, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz sem nenhuma limitação o que há de vir na vida que virá. Eu fico imaginando aqui muitas pessoas, não só da Aliança, mas de várias comunidades, um dia, namorada eterna, e olha, a recepção vai ser grande, viu? Vai ter Fabiana vai ter Fabiana Vitória. O padre fala muito isso, fala, gente lá. Meninos, prestem atenção, porque quem vai abrir a porta do céu para você, quem vai estar lá, são os pobres. Se você acolheu, eles vão falar, bem-aventurados, vem fazer parte dessa festa. Agora, se a gente não acolheu, não cuidou daqueles pobres, e às vezes o pobre está dentro da nossa casa. Exatamente. A gente não está falando só de pobre, né? É pobre espiritualmente. Isso, também, né? Às vezes é o nosso vô que está lá escondido lá no quartinho do fundo, ou é aquele vizinho que precisava de uma ajuda, de um banho. Criança difícil, né? Aquela criança que ninguém dá jeito, aquela criança que ninguém tem paciência, é o pobre também, pode né? saber que é aquele que vai ser o porteiro nosso. Olha, Vivian, muito obrigada. Que pena, né? Nosso tempo é limitado, a gente já estourou todos os tempos aqui, mas eu agradeço a sua gentileza mais uma vez, viu? Volte sempre na Rádio Mensagem. Obrigada, Ana. Um grande abraço. E a nossa casa está aberta a vocês. Um grande abraço a todos. E o telefone da Aliança de Misericórdia é o 3209-2613, tá? Qualquer outra informação você consegue aqui na Rádio Mensagem. Você fica agora com o panorama esportivo e a programação da Rádio Mensagem nesse sábado. Um grande abraço para todo mundo e até lá. Você acompanhou na Mensagem o programa Diocese em Movimento.